deu mal. Deixa eu mostrar para frente. Bom dia. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer à Comissão Científica e Organizadora pelo convite. E vamos já começar para não atrasar, né? Então, antes de começar a falar de baixa viremia, é importante a gente rever os conceitos, né? A gente tem, depois da introdução do antirretroviral, se o paciente é aderente, uma rápida queda da carga viral e ela vai para níveis indetectáveis pelos testes que a gente tem. Mas a gente sabe que existe aí uma viremia residual, então, que é da onde provavelmente serão liberados esses vírus que vêm causar a baixa viremia. E essa viremia ela pode tanto ser níveis muito baixos, né, muito próximo do limite de detecção do teste, quanto níveis um pouco mais altos. E também ela pode aparecer de uma forma persistente, quer dizer, a cada exame o indivíduo apresenta uma baixa viremia, quanto aparecer de forma intermitente. E temos o blip viral, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas que basicamente é uma viremia entre duas cargas virais indetectáveis. Então, como eu falei, essa viremia residual, que pode vir a produzir vírus para a periferia, e aí a gente acaba pegando no teste, ela pode vir tanto de células latentes, né, então linfócitos que, uma vez ativados, são infectados pelo vírus, depois eles ficam como células de memória latentes e não produzem novos vírus e também não recebem ação de antirretroviral, então esse vírus fica latente dentro dos linfócitos e, às vezes, por algum estímulo antigênico, eles podem ser novamente ativados e liberar vírus para a circulação. Então, a gente pode ter liberação de vírus dessas células latentes, quanto a gente pode ter também, né, junto com esse mecanismo, vírus liberados de santuários, né, como o baço, intestino e onde também antirretroviral não atua, porque são células que estão também lá latentes. Então, esse é um conceito antigo já que a gente tem. A definição de baixa viremia pelos guidelines, ela é parecida, né? Só a OMS tem um conceito um pouquinho mais amplo, que ele coloca que baixa viremia é algo entre 50 e 1000, mas os demais guias, eles citam algo que chega até 200 cópias, né? Só o guideline europeu, que é o EACS, ele não traz esse conceito de baixa viremia. Ele coloca que tudo que é acima de 50 é replicação viral e pode vir a ser uma falha virológica. Mas o nosso protocolo clínico também coloca como 200. Apesar da genotipagem a gente só fazer acima de 500, ele coloca que acima de 200 cópias já é falha virológica. Então, a baixa viremia é a carga viral até 200 cópias confirmada, né? Porque, às vezes, pode ser só um blip, como eu falei. O quanto tem de baixa viremia na literatura, né? Então, algumas publicações trazem que a baixa viremia transitória, ela ocorre em até 1/5 das pessoas em tratamento antirretroviral. E a baixa viremia persistente não falha virológica acima de 200, mas a baixa viremia persistente em 4 a 10%. Então, não é um evento tão incomum assim, e todo mundo que trabalha atualmente com pessoas vivendo com HIV acaba vendo baixa viremia nos seus pacientes. Isso aqui é um levantamento feito pela coordenação estadual, esse dado não está publicado, mas eu achei interessante trazer, porque a gente teve uma mudança de método em abril, maio do ano passado, onde o limite de detecção era de 40 cópias e agora, né, desde o ano passado, de 20 cópias. E aí, só que a gente tem uma sensação de que parece que a gente está vendo muito mais baixa viremia, né? Parece que a gente está vendo os pacientes falharem mais. Então, esse levantamento, que foi feito pela Simone Queiroz, ela gentilmente me cedeu, ele mostra que ali em roxo, né, que é a mudança do teste de 20 a 49, de fato, aumentou depois da mudança do teste, né? A gente começou a ver aí 32, 38, 40 cópias, a gente começou a ver. Mas quando a gente olha extratos um pouquinho mais altos, né, entre 50 e 199, parece que aumentou também. E aqui é só uma especulação,
mas talvez a maior sensibilidade do teste também traga maior sensibilidade para esses outros estratos, né? De 50 a 200. Mas, quando a gente olha em rosa, que é de 200 a 400 e até maior que 1.000, isso não mudou. Então, dá a impressão que a gente está vendo mais e que talvez isso possa ser, por maior sensibilidade do teste, inclusive vendo níveis acima de 50, mas acima de 200, que é o que representa falha, e acima de 1.000, não mudou. Então, talvez isso seja só uma sensibilidade do teste, mas a gente não tem nenhum dado muito maior do que isso. Isso é só um levantamento do Estado de São Paulo, e que está sendo analisado pelo pessoal do Ministério para dar uma olhada, né? Aqui, cortando, então, em 200, só para ficar um pouquinho mais claro, realmente parece que a gente não está tendo mais falha virológica com esse corte de 200 cópias. Como eu falei, o blip, então, é uma carga viral que replica, né, em níveis até 1.000, mais ou menos, né, não são cargas virais muito altas, entre duas cargas virais indetectáveis. Então, por isso que a gente sempre precisa confirmar, né? Para o teste de genotipagem, você deve confirmar, idealmente em 4 semanas, pedir uma nova carga viral, para ver se aquilo ali não era só um blip, né? E na literatura, cada vez mais vem aparecendo dados que parece que o blip não está relacionado à falha virológica, né? É só realmente uma replicação transitória aí. Bom, quais são os fatores de risco para baixa viremia, né? Essa publicação bem recente desse ano, ele traz que o tempo de infecção pelo HIV é um fator de risco, então talvez pessoas que tenham um grande reservatório, né, de células latentes e que passaram mais tempo tratando com esquemas menos robustos, como os que a gente tem hoje, talvez tenham mais risco de desenvolver baixa viremia. Aqueles que têm menor tempo de supressão viral antes da troca de um esquema também podem ter risco para baixa viremia. Aqueles que têm uma alta carga viral, talvez isso também represente basal, né, um grande reservatório, baixo CD4, e os pacientes multi-experimentados em antirretroviral. Então, a gente já sabe que, para essa população, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso em relação à baixa viremia e posterior falha virológica. Também, já há muito tempo, publicações bem antigas mostram que tem fatores que levam à replicação transitória da carga viral, né? Uma delas é vacina, né? Esse estudo em criança com vacina para influenza leva a um aumento da replicação do HIV com infecção de novas células. Mas isso é um evento transitório, né? Que a gente deve fazer uma nova carga viral 4 semanas depois da vacina. E também outros vírus podem fazer uma transativação do HIV, com produção de citocinas, levando ao fenômeno inflamatório, que leva também a uma replicação transitória por estímulo antigênico. Por isso, a gente sempre deve, de novo, repetir a carga viral. E um conceito um pouquinho mais recente é esse de expansão clonal. E nesse artigo, ele traz, não como baixa viremia, mas o termo viremia não suprimida, né? Que é um termo proposto para um tipo de baixa viremia persistente, mas que ele se origina, esse vírus, de células infectadas por HIV que se expandem clonalmente, e não necessariamente vírus que estão resistentes ao antirretroviral e, por isso, se replicam, né? Então, seria uma divisão, uma proliferação dessas células e não, de fato, uma replicação viral por vírus que não está respondendo à medicação. Esse artigo ele traz um conceito baseado em 4 estudos, né, um N de 20 pacientes só, então é algo muito incipiente, mas que parece que, de fato, já tem algumas explicações, né? Então, da onde vem, né, esse conceito de viremia não suprimida? Quem são essas pessoas? São as pessoas que estão em tratamento antirretroviral, que podem ter períodos de baixa viremia persistente, após anos de carga viral indetectável,
apesar de uma adesão ideal ao tratamento, que não tem nenhuma interação farmacológica, não tem mutação de resistência e não progride para falha virológica, né, que são alguns desses pacientes que a gente está vendo no ambulatório. Então, esses pacientes se enquadram nesse conceito de viremia não suprimida, que pode vir decorrente dessa expansão clonal. Como seria isso? Então, a gente tem clones de linfócitos, que contém em seu interior provírus, né, que é o HIV-DNA, é o HIV que está integrado ao DNA do hospedeiro, mas que de uma forma inativa. E esses provírus, na maioria das pessoas que estão tratando já há bastante tempo, 90% desses provírus são defectivos, mas alguns deles podem expressar o HIV-RNA, né, e expressar proteínas virais. Então, esses clones, eles se expandem e alguns desses provírus, eles podem conter pequenas deleções numa porção, no GAG, que é nessa porção 5' líder, que é uma porção exatamente antes da transcrição. Então, essa região contém elementos que afetam múltiplos momentos do ciclo celular. Um dos trabalhos que compõe esse artigo do Lancet, né, é esse aqui, onde ele mostra, então, aqui a região, né, que tem o defeito, a região que pode ter o defeito, né, aqui um pouquinho maior, 4 pacientes estudados, vocês veem aqui o vírus defectivo. Então, em algum momento da vida do indivíduo, ele está indo muito bem, sem replicação viral, e aí aparece esse provírus deficiente com essa deleção, e ele começa a se multiplicar, né? O que faz isso? Não se sabe muito bem. Talvez algum estímulo antigênico, talvez alguma neoplasia, né, possa também fazer isso. Então, isso não está claro, mas isso pode ser um dos mecanismos que expliquem a expansão clonal, essa liberação de provírus defectivo nessa região. Tá? E esse estudo, né, com esses 4 trabalhos que resultam num N de 20, ele mostra que nesses pacientes que tinham essa baixa viremia persistente sem falha virológica, não havia nenhuma evidência de evolução viral plasmática, ou seja, não havia mudança desses vírus, né, levando à hipótese de que a viremia não suprimida em indivíduos com adesão ideal à TARV pode ter origem de vírus liberados por clones de linfócitos grandes e expandidos, né, refletindo uma exacerbação de viremia residual detectada pelos ensaios comerciais. A causa disso ninguém sabe muito bem, talvez estímulo antigênico, talvez estímulo tumoral, outro que está em estudo, como eu falei, é um N muito pequeno nessa publicação, e também a gente não sabe se esse tempo dessa viremia não suprimida por expansão clonal pode levar a uma falha virológica posterior. Então, o que a gente tem na literatura em relação à baixa viremia e falha virológica, resistente e repercussões clínicas? Em relação à falha virológica, aqui a gente tem um compilado de 9 estudos de baixa viremia. Vocês podem ver aqui que é um N bem grande. E eles definiram baixa viremia com estratos diferentes, entre 50 e 200, 200 e 500, né, vários estratos. E a gente vê que alguns estudos mostraram que sim, que tem mais relação com falha virológica, alguns estudos mostraram que sim, mas só nos níveis mais altos, entre 200 e 500, e alguns estudos mostraram que não, né? 2 ou 3 estudos aqui mostraram que não teve relação com falha virológica. Então, a maioria da literatura mostra que sim, mas que em níveis um pouco mais altos. E quando a gente olha os esquemas estudados aqui nessa revisão, eram ou esquemas com inibidor de protease ou com não nucleosídeo. A gente tem muita pouca publicação ainda com baixa viremia e falha virológica posterior em pacientes usando inibidores da integrase. Essa coorte americana, com 2.006 pacientes, também faz uma análise, e aí ele divide entre baixa viremia persistente, intermitente, alta viremia, acima de 200, e compara com aqueles indivíduos com supressão viral. Nessa coorte de 2.006 pacientes, ele teve 19% de falha virológica,
E o que ele encontrou, de fato, relacionado à falha, eram aqueles indivíduos com baixa viremia persistente, 3,5 vezes mais riscos de falhar, e aqueles com alta viremia, acima de 200, com quase 2,3 vezes o risco de falhar. E aqui apareceu como fator protetor para a falha virológica o uso de não nucleosídeo e de inibidor de integrase, provavelmente refletindo uma melhor adesão a esses esquemas em relação a inibidor de protease. Em relação à resistência, a gente tem muito menos dados do que em relação à falha virológica, né? Quando que a gente vai realizar o teste? Pelo nosso protocolo clínico, em razão de menor sensibilidade para a realização do teste que a gente tem hoje no Brasil, para as viremias muito baixas, ficou determinado até o momento que são nos extratos acima de 500 cópias, né, confirmada. Já existe um projeto que está em estudo de implementação para se fazer uma análise de baixa viremia no país, entre 200 e 500, mas isso ainda é algo que vai ser estudado e talvez implementado se esse projeto piloto der certo. Mas, por enquanto, essa é a regra no Brasil, acima de 500, né? Quando a gente olha o guideline americano, ele traz essa divisão, né? Ele coloca que falha virológica é acima de 200 cópias, que o teste pode ser recomendado, ele é recomendado, mas ele coloca como uma evidência muito boa, uma evidência A1, para cargas virais acima de 1.000, né, onde o teste vai ter um ótimo rendimento, uma evidência A3, mas ainda uma evidência A, entre 500 e 1.000, e uma evidência C, de opinião de especialista, para as cargas virais mais baixas, entre 200 e 500, né? Porque a gente pode não ter um rendimento tão bom do teste, né? Então, ele coloca aqui, apesar do teste não ter sucesso entre 200 e 500, ainda assim ele deve ser considerado. O guideline europeu, ele coloca que sim, as cargas virais entre 50 e 200, você deve reforçar a adesão, checar a adesão, checar carga viral com 1 a 2 meses, e que se aí aqui ele cita esse conceito da viremia não suprimida, né? Ele fala que se o teste de genotipagem não mostra mutações, você pode manter o esquema em uso, desde que seja um esquema com alta barreira genética, com dolutegravir, bictegravir ou inibidor de protease. E aí ele traz essa notinha, né, que na ausência de resistência em pessoas aderentes ao tratamento, considerar viremia não suprimida, devido à proliferação celular. Então, o guideline do EACS já traz esse conceito. E ele coloca aqui, nos casos acima de 200, realizar o teste de genotipagem. E muito vem baseado porque a gente sabe que o rendimento do teste nas viremias mais baixas, né, aqui abaixo de 200, a taxa de sucesso do teste é muito baixa, a taxa de sucesso do teste é baixa, e ela começa a melhorar nesses extratos acima de 200, né, que aí ela chega em 80%, 85%. Então, isso é um trabalho grande, com quase 5.000 amostras, mostrando que o maior sucesso é realmente com níveis um pouco mais altos, né? E esse outro estudo que faz uma análise das mutações, a gente vê isso, né? Que nas cargas virais entre 50 e 200, a probabilidade de detecção de mutação é baixa, assim como nas cargas virais muito altas, porque aqui provavelmente é baixa adesão, nem faz pressão seletiva, e que a melhor encontro é realmente nas cargas virais aqui, entre 500 e 1.000, né, onde mais se encontram mutações. Essa coorte chinesa também avaliou 80 amostras, entre 50 e 1.000, uma taxa de sucesso de genotipagem de 88%, mas os autores colocam que maior prevalência de encontro de mutações foi nas baixas viremias persistentes, quando comparado com baixa viremia intermitente. E uma taxa de sucesso maior também com as cargas virais mais altas, tá? E em relação a repercussões clínicas, tem muitos trabalhos, eu trouxe alguns. Essa coorte sueca muito grande, com uma análise de muitos anos, quase 7.000 pacientes, onde eles olharam mortalidade e eventos adversos não relacionados à AIDS, e eles encontraram que
Indivíduos com baixa viremia entre 50 e 199 tinham 2 vezes mais risco de evoluir para óbito, muito semelhante a 50 e 1000, e aqueles indivíduos não suprimidos, 7 vezes maior risco de evoluir para o óbito. E em relação a eventos não relacionados à AIDS, 2 vezes mais, aqui só no extrato entre 200 e 1000. Então, talvez sejam essas pessoas que a gente deva se preocupar um pouco mais em relação a evento, tá? Esse outro trabalho apresentado no CROI de 2023 também faz uma análise em relação à baixa viremia e eventos, e aqui esses foram os eventos estudados: câncer, doença cardiovascular, doença renal crônica, e ele encontra que alta viremia, então acima de 200, é que foi relacionado à maior probabilidade desses eventos. Abaixo de 200, não tanto. Então, resumindo, né, e aqui essas referências são 3 revisões de baixa viremia muito boas. Em relação à falha virológica, o que a gente tem? Mais na literatura, né, de maiores evidências, que baixa viremia persistente, acima de 200 cópias, apresenta um risco de 3 a 4 vezes maior de desenvolver falha virológica do que aqueles menor que 200, né, e 5 vezes maior risco entre 400 e 1000. Por outro lado, a associação entre viremia persistente abaixo de 200, a falha virológica ainda não é clara. O que é preditivo? Alta carga viral, baixo CD4, e isso, então, deve só exigir um acompanhamento um pouco mais frequente. Em relação à resistência, foi o que eu falei, maior risco com cargas virais mais elevadas de baixa viremia, mas precisamos prestar atenção no rendimento da genotipagem. Às vezes, o fato de não vir mutação não significa que não tem. Às vezes, é porque o nível é muito baixo, né? Em relação a repercussões clínicas, baixa viremia deve exigir um acompanhamento mais próximo e talvez um melhor rastreamento e talvez um pouquinho mais incisivo no tratamento de comorbidades e até de prevenção de algumas comorbidades, como dislipidemia em risco cardiovascular. Em relação à sugestão de manejo, é aquilo que a gente conhece: olhar adesão, olhar interação medicamentosa, se houver resistência, otimizar, mas se tudo isso está ok, suspeitar que isso pode ser apenas expansão clonal, né? Avaliar a barreira genética do esquema, preferência por dose fixa combinada, se possível, com um inibidor de integrase, rever interação. E não há nenhum benefício de intensificação de TARV. A gente tem uma nota técnica sobre baixa viremia, que vocês podem acessar, esse é o número dela, e aqui o que ele resume é isso: em cargas virais entre 21 a 50, monitorar como rotina, pode ser só pela mudança do teste. Entre 51 e 200, realizar uma carga viral entre 8 e 12 semanas, e acima de 200, monitorar um pouco mais perto, né? Mas ainda não temos um teste para esses extratos. Muito obrigada.